Santino, graça e paz. Graça e paz, povo, vocês estão bem? É um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui mais uma vez, né? Com o intuito de levar o entendimento da palavra para a minha vida e para a vida de vocês também, sendo que hoje nós temos um convidado especial, né? Nós vamos receber aqui o pastor Nivaldo, né? O pastor presidente lá do Ministério Amor e Graça. Eu conheci ele há um bom tempo, né? Já faz mais de um ano que a gente se conheceu e ficou bem próximo. Então eu quero passar aqui a palavra para ele se apresentar. Quer dizer que hoje vai ser uma noite especial. Abre teu coração, abre tua mente e recebe da parte de Deus. Pastor. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que bom poder estarmos reunidos para tratarmos de coisas tão importantes nas nossas vidas. Falar da palavra de Deus, ela deve ser um hábito em nós. E todas as vezes que nós abrirmos as nossas bocas e falarmos algo do reino de Deus, eu te garanto que algo acontece na sua vida. Encha-se da palavra, viva a palavra, transforme-se pela palavra e Deus se responsabiliza em fazer com que você tenha entendimento. E quando nós recebemos da parte de Deus graça sobre graça, aí sim as coisas funcionam. Para você que está do outro lado, boa noite, fique atento, porque pérolas sairão para a sua vida. Amém. É isso mesmo. Muito prazer também, pastor Nivaldo, estar aqui juntinho com você, tendo a oportunidade, junto com o irmão Santino, aqui é onde a gente iremos sugar um pouco mais do Senhor. Para nós é um prazer. Amém? Glória a Deus. Então, vamos para um momento de oração? Esse é o momento importante. Momento de oração, firmados na palavra. Amém. Que coisa boa nós podermos falar com o Senhor. Aí você que está na sua casa, se você puder, curva a sua cabeça. Se estiver dirigindo, não. Fica tranquilo, olha para frente, tá? Os olhos bem abertos. Pai, nós te damos graça e te louvamos por estarmos aqui diante de tanta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Durante o dia, eu creio, Pai, que o Senhor nos deu grandes livramentos. E também durante o dia, Pai, até esse momento, o Senhor tem nos guiado. Se nós chegamos aqui, é porque o Senhor tem nos conduzido. Sabemos que a nossa vida, ela é uma vida totalmente dependente de você. Os céus se abrem para os filhos. A palavra, ela transforma a vida de todo aquele que busca o Senhor. Por isso nós somos tão gratos, Senhor. Amém. Nossa família está bem, nós estamos bem. Eu creio que nossos irmãos que estão nos ouvindo também estão bem por causa da tua palavra. Perseverar em ti, Senhor, é andar de acordo com os fundamentos. E sempre estaremos disponíveis para darmos a você o devido louvor e recebermos de ti, Pai, refrigério para nossas almas. Por isso nós te damos graças, nós te louvamos e cremos, Senhor, que nesta noite o Senhor fará muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Por isso nós te damos graças e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então Então, como eu ia falar, né? Vou continuar falando aqui, a gente vai falar um pouco hoje sobre perseverança. Né? A gente precisa ter na nossa vida perseverança sempre em tudo. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer. Certo? Mas a Bíblia, ela tem uma explicação, aliás, um entendimento acerca de esperança, certo? Então, nós vamos olhar para o texto bíblico, ou o que a Bíblia nos diz acerca de esperança, nós vamos encontrar duas palavras. Uma palavra no hebraico, né, porque a Bíblia é escrita em aramaico, hebraico e grego, que é a palavra hazak, que vai ser traduzida para nós como esperança, e no grego, aipumene, que também é traduzida como esperança, como perseverança. Eu falei esperança, me enganei. Perseverança. Mas essas palavras, elas trazem sentido. A palavra hazak, ela significa, traz como definição, ser forte, ser firme, ser corajoso. Isso. Certo? A palavra aipumene, que é no grego, ela significa ser estável, ser constante, ser paciente. Mas ela traz uma definição. Sempre no Novo Testamento, essa palavra, que para nós é traduzida como perseverança, ela vai trazer uma característica. É uma pessoa que nunca se desvia do seu propósito. Exato. Então a gente vai ver hoje, passear por alguns textos aqui na Bíblia e ver que realmente a Bíblia deseja, aliás, Deus deseja que nós andemos de perseverança. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia para citar um texto aqui que se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 7. Diz assim, ó,
Vou aqui procurar uma versão aqui. Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Você vai procurando aí também. Se você achar, você fala para mim. Assim, 1 Crônicas, verso 28, verso 7, diz assim: consolidarei o seu reino para sempre, se ele continuar a cumprir fielmente, como até hoje, os meus mandamentos e as minhas normas. Em outra versão diz assim: eu estabelecerei o seu reino, certo? Para sempre. Isso é Deus falando para Davi acerca do filho dele, de Salomão. Né? Eu estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos até o dia de hoje. Então, a Bíblia já nos ensina a perseverar. É um comando dado por Deus para Davi falar para o filho dele. Diga ele que se ele perseverar nos meus mandamentos, se ele se manter firme, se ele se manter constante, se ele não desistir desse propósito, ele reinará para sempre. E é sobre isso, pastor, que a gente vai falar hoje. Também. Então, vamos falar um pouco sobre perseverança, que eu vou contar a sua história. Uma das coisas bem interessantes é que a própria Bíblia em si, ela já começa nos mostrando que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Exato. Ou seja, permanece sempre para frente. Sabe, irmãos, existem tantas coisas que acontecem nas nossas vidas que nós olhamos e dizemos assim: eu não vou conseguir. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós dizemos: eu não estou só. E por nós não estarmos sós, é que nós devemos perseverar. A perseverança, ela tem sido algo tão importante que enquanto eu estava em casa tomando banho, Deus falou comigo a respeito do casamento. E eu disse: meu Deus, casamento. Casamento é perseverança, irmãos. É você estar com uma pessoa que tem costumes, modos, maneiras diferentes do nosso, pensamentos diferentes. A mulher, normalmente, ela é aquela pessoa que é criada de uma forma bem mais jeitosa, os pais cuidam mais, por ser a princesinha dos pais, e ela vem, às vezes, e encontra um Shrek na vida dela, né? Um ogro, e ela persevera, mesmo com aquele homem que, às vezes, não trata ela como um devido respeito, carinho, como deve ser tratado. Por que eu estou falando, primeiro, em perseverança família? Porque eu encontrei a minha princesa. Eu encontrei alguém do meu lado que, se não fosse ela, eu acho que eu teria parado na metade do caminho. Talvez não chegasse nem na metade. Mas eu encontrei alguém que perseverou junto comigo. Nos momentos das minhas fraquezas, ela sempre dizia: estou contigo, fica tranquilo. Não somente eu, mas eu, você e Deus, nós somos maioria. E hoje nós estamos firmes, na verdade, firmes na palavra, porque eu conheci alguém que eu tenho o imenso orgulho e prazer de falar da minha esposa. Onde eu chego, eu falo da minha esposa e as pessoas se apaixonam por ela. Amém. Porque nós temos um bom testemunho. E o meu testemunho com ela é muito maior do que de qualquer outra pessoa. Nós estamos há 36 anos casados e nós viemos conhecer ao Senhor Jesus depois de 11 anos, 12 anos de casados, foi que nós viemos conhecer Jesus Cristo. E fomos amadurecendo, criancinhas, fomos amadurecendo e já fomos logo chamados para trabalhar no ministério, que é uma das grandes responsabilidades. Sim. E faz com que haja um crescimento na vida das pessoas. É o trabalho na igreja, onde nós estivermos, na igreja local. E depois veio o chamado pastoral. E o chamado pastoral foi o desafio. O chamado pastoral foi o tentar equilibrar agora uma vida profissional na minha área, né? Eu professor de educação física, dono de academia, e entrar no chamado sem saber como fazer. Aí, às vezes, nós tomamos decisões erradas, né? As erradas, elas fazem com que nós possamos perseverar no certo. Todos nós vamos cometer erros. Isso é um dos fundamentos, é uma base na vida do homem, na vida da mulher. E quando nós erramos, nós queremos ter a pessoa que nos mostre que nós erramos. Tá? Nós não queremos aquela pessoa que ele venha nos criticar, porque nós já somos críticos de nós mesmos quando nós erramos.
Mas quando nós temos alguém que chega para nós e diz, cara, eu vi que você errou, mas o errar não é o fim. Isso. Todos nós estamos sujeitos, somos sujeitos ao erro. Somos propícios ao erro. E quando alguém chega e diz, você errou, cara, mas eu estou com você. Uhum. Vamos prosseguir, vamos avançar. Nós não vamos mais errar nessa parte aí. E nós, eu e minha esposa e meu filho, nós não cometemos um erro, mas nós cometemos, eu posso dizer assim, que nós fomos precipitados, uma precipitação. Certo. E a precipitação, ela nos levou a sairmos do estado de Pernambuco, nós fomos guiados pelos nossos sentimentos e emoções. Eu sempre digo às pessoas, nós não fomos para São Paulo porque Deus mandou, mas também Deus não disse que nós não fôssemos. Então, Deus quis dizer assim, como se Deus dissesse assim, vai na tua força. E nós fomos para São Paulo. Nós desfizemos de tudo que nós tínhamos, chegamos em São Paulo, fomos servir na igreja local em São Paulo, e foi ali aonde nós podemos sorrir, chorar, entristecer, tentar desistir, mas por causa do que a palavra diz, aí Romanos diz que nós, e depois com a perseverança, aí vem, eu vou trazer a Bíblia na linguagem de Nivaldo, com a perseverança, aí vem o aprendizado, aí vem o encalejar, você fica encalejado, depois que fica encalejado, então não tem nada mais que vai tentar derrubar você. A gente não cai fácil, irmãos. Nós fomos projetados por Deus justamente para isso. A Bíblia diz uma coisa bem interessante lá em Atos, que uma das atitudes dos apóstolos lá em Atos era a perseverança na oração. E o que nos sustenta é justamente isso. E lá em São Paulo nós passamos por momentos tribal, vamos assim dizer. Por que o momento tribal? Porque era um momento que todo mundo era o chefe. E somente nós éramos os índios, né? Todo mundo era o cacique, nós éramos somente os índios, nós recebíamos ordem de um de outro, instrução de um de outro, e quando a gente chegava no outro lá, o que mandou você fazer? Não, foi fulano, não, quem não manda aqui, não, quem manda aqui sou eu. Aí, beleza, amém, faça desse jeito. Aí vinha o outro, quem mandou? Não, fui eu. Não, anda desse jeito, não, quem manda aqui sou eu. E nós ficamos lá, feito isopor dentro d'água. Cada um empurrava para um lado e ele ia para o lado que mandava. E as dificuldades chegaram. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você nunca passou por isso, então vai ficando tranquilo que um dia você passa. Porque o Evangelho não é aceite Jesus Cristo e nunca mais você tem problema. Não, o Evangelho é aceite Jesus e os problemas começam. Então são problemas todos os dias que você tem para resolver. Todo dia você mata um leão, todo dia você precisa se levantar e olhar e dizer, o Senhor está comigo, o Senhor habita em mim, eu sou templo, eu sou habitação, eu sou casa. Não estou só. Existe alguém que se incomoda, alguém que me ama, alguém que vai me levantar, alguém que vai me socorrer, e você vai partir com tudo para cima. E aconteceu conosco desse jeito. Ao ponto de eu subir, nós morávamos no 15º andar, e eu subi, e quando chegar nesse 15º andar, olhar minha esposa na janela, olhando São Paulo, a grande São Paulo, irmão, é coisa de louco, quando você está em cima vendo São Paulo, e minha mulher, as lágrimas descendo. Porque nós estávamos passando por dificuldade, e o nosso socorro era só o Senhor. Não tem um amigo, não tem um irmão, não tem um pai, ninguém. E você não poder ligar para casa para dizer assim, me socorra. Porque nós estávamos agora em um processo. Eu acredito em processos. Uhum. Nós estávamos em um processo. E dentro desse processo que nós estávamos, nós precisávamos perseverar. E nós ficamos na Grande São Paulo por 2 anos e 7 meses. Ao ponto que nós decidimos também, Deus também não mandou, nós íamos para Araçatuba, interior de São Paulo, mas também Deus não disse que nós não fôssemos. E nós conversamos e resolvemos ir. E vou dizer uma coisa para vocês. Chegamos em Araçatuba, dia 15 de janeiro de 2015, 1h40 da manhã, chovendo, que parecia um dilúvio, e a casa fechada, e a gente dentro de um carro apertadinho, o caminhão com os móveis, a chuva molhou os móveis começaram a inchar, parecia sapo quando coloca sal. E de manhã nós entramos naquela casa, nós não conhecíamos ninguém.
Não havia uma pessoa que nós pudéssemos conhecer. Mas eu sou muito comunicativo onde eu chego. E eu comecei naqueles vizinhos, bom dia, meu nome é Divaldo, sou pastor, essa aqui é minha esposa Mary, meu filho. E contem conosco aqui, porque nós vamos contar com vocês. Então, a apresentação também ela é algo muito fundamental dentro de uma perseverança. Porque nós pensamos, às vezes, que perseverar, irmãos, é colocar uma enxada nas costas e partir para dentro do terreno, para limpar o terreno. Não, isso aí é somente um trabalho braçal. A perseverança é quando você olha para os quatro cantos, você não tem socorro, mas você começa a abrir portas. Você sabe o que você está fazendo, você sabe para que você foi chamado, você sabe aonde você está e com quem você está. E você olha para os quatro cantos, você não tem ninguém, mas quando você olha para os céus, você tem uma impressão dentro de você, pelo Espírito, que os céus estão abertos e sorrindo para você. Aí você se alegra. Você quer desistir, você não pode. Pastor, essa questão de nunca, a perseverança vai estar ligada muito a isso. A gente sempre está com a nossa esperança alimentada em Cristo. Em Cristo. A gente não para, a gente persevera porque sabe que, como o senhor falou, o céu está aberto. Os céus estão abertos. Nós queremos parar. A verdade é essa, irmão. Ninguém aqui é nenhum super-herói. Sim. Ninguém aqui fala de elementos de TV que mostram que a pessoa tem um pequeno problema e aquele problema vem de lá, alguém super-herói e vem socorrer você. Aquilo ali, quem poderá me socorrer? Eu, Chapolin Colorado. Aquilo ali foi só no Chaves, irmãos. Sim. Aqui é quem poderá me socorrer. E você mesmo diz para você, o Senhor que criou os céus e a terra. Então o Senhor, Ele está olhando. Sabe, uma das coisas, irmãos, que eu entendi, eu estou com 63 anos de idade, eu tenho 24 anos de evangelho, 14 anos como pastor, e nesse meu período de 24 anos de pastoreio, tomando conta de pessoas, eu vi uma coisa, irmãos, que é muito interessante. Todos nós precisamos um do outro. Isso. Nunca pense, irmãos, que você não precisa de ninguém. Isso é verdade. E uma coisa mais importante, sabe qual é, irmãos? É que nós precisamos daqueles que nós, às vezes, nós mesmos julgamos Isso. que é o menor. É isso mesmo. Que é o menos improvável, o menos favorecido, sabe? Aquele que você olha assim e você, quando se aproxima dele, você vê assim, Deus está nessa pessoa. Sempre vai ter uma coisa acrescentada na nossa vida. Ele vai ter na verdade, se nós permanecermos perto daquele, ele não vai ter uma coisa, ele vai ter muitas coisas. Ele vai levantar algo em você. Quando a gente olha, Isso. a gente diz assim, meu Isso. Deus. Isso. Porque nós temos que tomar cuidado com achar que capacidade, ela está no lado intelectual. E a capacidade, ela está no lado pessoal. Amém, pastor. Uma pérola interessante que o senhor falou agora. O senhor pode repetir? A capacidade, ela não está no lado intelectual. Ela está no lado pessoal. Amém. Ela está no lado humano. Ela está no lado mais fundamental. Caráter. Muito bom, pastor. Porque se tem intelectualidade, tem teologia, tem o que tiver, mas se não tiver caráter, para mim não serve de nada. Hoje eu tive uma conversa com um colega meu, eu falei exatamente sobre essa questão do caráter. O caráter ele é o fundamento de um ser humano, sabe? Deus criou cada um de nós com um caráter, sabe? Um gosta de filme de faroeste, outro gosta de filme de karatê, de luta, essas coisas assim. Mas quando nós reunimos para gostar, para amar o nosso caráter, nós gostamos de uma única coisa, de pessoas e de Deus. Isso. Então, quando você conhece a pessoa, eu estava, inclusive, conversando com um amigo meu hoje lá no trabalho, e assim, às vezes vem umas respostas que eu sei que não são minhas. Porque o meu intelecto, ele vem direto do Senhor. E a pessoa disse assim, é porque fulano falou mal de você. Aí eu disse, vou orar por ele hoje. Amém. É isso mesmo. Porque nós temos que entender isso. Quando nós queremos amar a alguém, as pessoas, elas não disseram para você. Alguém veio dizer para você o que alguém falou. Então, isso aí é a pessoa que não tem caráter. O pastor Divaldo, e aí aonde entra a questão do tema de hoje, a perseverança. Aí a perseverança. Porque alguém disse, eu vou usar Santino aqui agora. Certo. Tá? Santino chegou para mim e disse assim, pastor Divaldo, Tiago, ele disse que, ele gosta um pouquinho do Senhor. Glória a Deus, já gosta. Já é um começo? Já é um começo excelente, entendeu? Mas ele não gosta porque o Senhor é assim, assim.
Então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que o que Provérbios 6,16 fala está acontecendo na vida daquela pessoa. Isso. Mas quando o amor de Deus está derramado em nossos corações, nós, mesmo que a gente escute alguém dizer isso, olha, fulano falou que não gosta, a gente não vai dizer para a pessoa que ele não gosta. A gente vai dizer, existe da parte de fulano uma admiração. Eu lembro de um livro do irmão Kenneth Hagin, que eu li uma vez, e tinha um irmão da igreja, ou era uma irmã, não lembro, acho que era uma irmã da igreja, e essa irmã era aquela irmã que nós chamamos, assim, a irmã que nos faz perseverar na fé. Sempre vai ter. Que nos dá o crescimento na fé, na perseverança. Isso. E aquela pessoa morreu. E cada um falava mal daquela pessoa, não, porque ele era assim, assim. E o irmão Reagan falou a seguinte frase, os olhos dele eram lindos. Olha. Quando questionado, a resposta dele, ele disse, você vai falar alguma coisa do ar? Ele disse assim, tem belos olhos. Sim, os belos olhos, os olhos eram lindos. Que legal. Então, nós devemos olhar as pessoas da mesma maneira que Deus ama. Sim. Porque a Bíblia diz uma coisa bem interessante. A Bíblia diz, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Como é que eu posso imitar a Deus? Olhando com a mesma ótica de Deus. Certo. E amando aquilo que Deus ama. Amém. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu vou falar, irmãos, aí na sua casa você não pensa que é heresia, não. Mas Deus ama pessoas. Amém. Deus ama, irmão, pessoas de uma forma que nós, às vezes, quando olhamos João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Deus perseverou. Isso. Porque ali foi Deus perseverou com o seu filho. Então, essa perseverança de Deus com o filho é porque Deus nos ama de uma forma tão extraordinária, tão excelente, que Deus quer você perto dele. Deus quer o teu coração, Deus quer a tua vida. Então, a nossa perseverança no Evangelho, em Cristo Jesus, não é porque nós queremos ir para o céu. Porque se nós tivermos perseverança só para querer ir para o céu, então nós estamos fazendo uma coisa errada. Mas a nossa perseverança deve ser porque nós somos amados por Deus. Amém. Então, quando nós somos amados por Deus, quando nós entendemos isso, então todas as coisas aos nossos olhos, elas vão refletirem. Aos nossos olhos, elas vão brilhar, elas vão ser diferentes. E o amor de Deus, eu vejo é um amor, a Bíblia nos fala que é um amor perseverante. Porque Jesus Cristo, ele fala na sua palavra, em João, Jesus Cristo diz, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, assim, perseverando, sacrificial, como eu vos amei. Isso. Então, quando nós entendemos isso, então nós corremos sempre para os braços do Senhor. Amém. É fácil, pastor? Não. Mas a Bíblia diz que é possível. E se é possível, Isso. não. Então persevera, Isso. porque verdadeiramente é possível. Amém. E eu vejo aqui, pessoal, que é um tema muito precioso para nossos tempos. A gente está vendo pessoas abrindo mão tão rápido. O pastor Nivaldo começou falando aqui muito pontual em relação da esposa, né, de quem ele está do lado. Né? A gente tem que selecionar muito bem quem a gente vai escolher estar do nosso lado, Exato. para a gente caminhar e chegar aonde a gente deseja, onde o próprio Deus deseja que a gente chegue, sabe? Esse ponto que você falou é importante para quem vai casar. Não é? Se Então, você está no Senhor e está com o intuito de casar e a outra pessoa é do Senhor, analisa se o que ela quer bate com o que você quer. Porque mais na frente você vai ter um propósito em Deus isso. e talvez aquela pessoa não te apoie. Você, veja, pronto, o pastor Ival falou o que o senhor estava contando, 60, você falou agora? 63. Pronto, 63 anos. Você acha se a pessoa que ele escolheu estar do lado dele, a qual ele elogiou muito, como é o nome da sua esposa? Mary. Então, aproveita e manda um abraço Mary. para irmã Mary aí. Bate, Paz, irmão Mestre, se tu é ouvindo a gente aí, é um prazer e uma honra ter estado ao seu lado, viu? Então, aí, ele elogiou muito bem a senhora. Começou falando da senhora muito bem aqui, certo? Então, assim, a gente vê a pessoa, isso a Tino acrescentou aí, a pessoa que a gente escolhe estar do nosso lado, isso é em todas as áreas, né? Principalmente da família. Para o pastor Nivaldo, que hoje está com 63 anos, assim, ele já viu de muita coisa nessa vida. 36 anos de casado. Não é assim, pastor? Então, o que acontece? 36 anos? 36. 36 anos de casado. Ele está firme na palavra, ele está firmado na palavra. Firmado na palavra. Foi muito bom para hoje a rádio. Então, o que acontece? Para ele estar firmado desse jeito, meu amigo, eu tenho certeza que ele não andou só, não. Ele precisou estar perto de pessoas aonde ia ajudar e pegar firme na mão dele para que ele permanecesse firmado, perseverante no chamado que ele tem e nos demais da família dele. E uma coisa bem interessante é que ninguém que anda só persevera. Olha, interessante. Ninguém. Você vê que o apóstolo Paulo, quando ele andava, alguém estava do lado dele
para ajudar, ele sempre pedia socorro de alguém. Amém. Sempre tinha alguém com o apóstolo Paulo. Então, na nossa vida também hoje, quem é solteiro, ele sempre tem a tendência de desistir. Rapaz. Mas quando ele tem uma companhia do lado dele, principalmente quando se é casado e tem aquela esposa que ela tem um olhar no marido como um homem de Deus, então existe momento de fraqueza na vida do homem. Todo pastor tem momento de fraqueza, mas nós temos alguém que vai olhar para nós dentro dos olhos e vai dizer assim, tá tudo bem? Minha esposa, se ela perguntar 2 vezes para mim, tá tudo bem, é porque ela sabe que não tá tudo bem. Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa que não tá. Isso. Quando eu pergunto para ela 2 vezes, minha filha, tá tudo bem? Ela diz, tá tudo bem mesmo, filha? Aí nós vamos entrar justamente naquele diálogo. Não, é porque está acontecendo assim ou assim. Então, todos nós precisamos de uma ajudadora. Nós não precisamos, tem momentos que nós não precisamos de uma esposa. Nós precisamos de uma amiga. Rapaz. Tem momentos que nós não precisamos de uma amiga. Nós precisamos de uma companheira. E tem momentos que nós precisamos da amiga, ajudadora e companheira. E aí? Aí é quando se completa aquilo que a Bíblia diz. Aquele que encontra uma esposa, boa coisa encontra. Por quê? Porque aquele que encontra uma esposa encontra prazer, encontra alegria, encontra satisfação. Então, principalmente a gente que estamos no meio evangélico, a gente estamos aí com a mão no arado, a gente precisamos estar sempre perseverante. Quer dizer, é uma da nossa base, a nossa fortaleza aqui nessa terra aqui, é a nossa família. Porque eu acredito que realmente, se a gente tiver mal no lar, na casa, né, a gente tem aprendido isso, pastor, que realmente a gente não vai estar bem onde a gente for, o que estiver fazendo. Então, é como o senhor está sendo bem pontual nessa questão da perseverança, de permanecer ali firme, constante na palavra, constante no chamado. No chamado. Então, diga aí, será que se estiver ao contrário? Porque o que acontece? Acontece que muita gente casa para querer sair da casa dos pais. Isso. Não, eu vou casar porque eu vou ter minha própria casa, eu vou mandar, eu vou dar ordem. Então você já está partindo para algo errado. Você tem que casar para você ter alguém do seu lado que possa, junto com você, fazer com que a sua vida prospere. Deixa eu falar, essa prosperidade, para que você esteja feliz, para que você esteja alegre, para que você esteja bem, para que você possa correr, você possa andar, você possa ter um complemento na sua vida, para que você seja um sucesso. Porque ninguém é um sucesso sozinho. Todo sucesso, ele depende de alguém. Se for musical, ele vai depender dos músicos, ele vai depender de um compositor. Se for um sucesso ator ou atriz, ele vai precisar de alguém que esteja por trás para fazer a encenação. Mas um sucesso no casamento, ele só se dá bem de 2 maneiras. Deus e uma boa esposa. Isso. Agora, existe algo que no casamento nós precisamos tomar muito cuidado nos tempos de hoje. Né? Porque hoje o pessoal está querendo ter um casamento moderno. E esse casamento moderno, ele faz com que as pessoas fiquem de bico. Uma coisa interessante. As mulheres, no casamento mais novo, elas não compreendem que quando o marido chega em casa, quem chegou foi o marido. Não chegou o pastor e também não chegou o trabalhador. Quem chegou foi o marido, o companheiro, o amigo. E as mulheres precisam entender isso. E às vezes as mulheres, elas partem, quando o marido chega em casa, elas partem para trazer na vida do marido algumas coisas que não devem acontecer. Por exemplo, cobranças. Então o marido tem prazer de ir para casa, está em casa, estou na minha casa, está tudo bem, eu amo estar na minha casa. E falar menos um pouco. Procurar ver como foi o dia do marido. Boa noite, meu amor, como foi o seu dia? E o marido, quando chegar em casa também, perguntar, porque o trabalho da mulher, para mim, eu louvo a Deus eu não ter nascido mulher. Porque eu não teria condição de tomar conta de uma casa, porque é muito trabalho. Inclusive, as mulheres que estão nos ouvindo, eu quero dar os parabéns a você, que Deus te dê cada vez mais sabedoria para você perseverar como uma esposa, ajudadora e companheira e cuidando da tua casa, porque é um grande trabalho e, para ser sincero, você merecia ganhar um grande salário. Elas são perseverantes. Elas perseveram. Então, nessa sua perseverança, nós, homens, devemos tomar muito cuidado naquilo que nós falamos e fazemos com as nossas esposas. Às vezes, nós queremos uma empregada. E eu não me casei com uma empregada.
eu tivesse casado com uma empregada, então eu teria uma pessoa só para trabalhar. Às vezes nós pensamos que nós somos os donos da esposa. Nós não somos donos da esposa. Isso. Nós somos amigos, parceiros. Eu e minha esposa, nós somos tão amigos e parceiros que se vocês perguntarem para mim agora, a respeito dela agora, eu sei o que ela está pensando lá. Eu sei, se eu fosse fazer agora... A conexão durante o tempo todo. Durante esse tempo, nós temos uma conexão tão grande que às vezes ela pensa, eu estou no trabalho, eu digo assim, eu vou levar o pão porque eu sei que Mary quer pão. Porque nós temos uma conexão, Sim. porque nós abrimos mão de coisas nossas para ajudar o outro, para fazer o outro crescer. Então, uma das coisas muito importantes, às vezes, nós temos uma escola, eu posso falar da minha escola? De casais? Nós temos uma escola de casais, Igreja Amor e Graça, na Rua São Roque, fazer uma propaganda. Igreja Amor e Graça, na Rua São Roque, ali de frente ao Dragão das Tintas. Isso. Nós temos, a cada 3 meses, nós temos uma escola para casais. E nessa escola para casais, nós temos visto a vida de muita gente mudar. Não é porque nós somos um casal perfeito, mas nós somos um referencial como casal. Amém. Porque eu abro mão das minhas, às vezes, convicções, por causa das convicções da minha esposa. Eu abro mão, às vezes, de meus desejos, por causa dos desejos da minha esposa. Amém. E ela faz a mesma coisa. Amém. Amém. Então, nós, nesse nosso tempo de casado, nesses nossos 36 anos de casado, hoje é dia o quê? Dia 23, dia 24, 36 anos de casado, dia 18, então 24, um mês e alguma coisa de casados nós estamos, mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos aquele tipo de casal que a gente ri, a gente brinca. Nós somos caseiros, gostamos de estar em casa. A gente ri, a gente brinca, a gente procura, tanto eu quanto ela, nós procuramos fazer o gosto um do outro. Nós, temos pouca discórdia, muito pouca discórdia de algumas coisas. Que hoje em dia está muito escasso. Já atrapalhando o senhor, é interessante a sua escola, que a gente podemos falar que está um pouco bem extinso mesmo, na área da família. A gente não está fugindo do tema, pessoal. Veio. A gente está falando sobre perseverança, já dentro dessa escola que o pastor está falando aí. Quantas famílias são destruídas, já que o senhor domina essa área, o senhor tem estudado, tem passado esse conhecimento para os seus alunos, na área da família, do casal. Quantas famílias hoje em dia elas têm se acabado a sua caminhada, por falta da perseverança mesmo, sabe? Por causa dos problemas que são levantados ali da família. E principalmente, pastor, me corrija se eu estiver errado, isso no começo ali as pessoas acham que é tudo maquia rosa. Né? Verdade. E aí verdade. começa vindo as dificuldades. As diferenças começam a aparecer. Exato, porque tudo é ali do começo, No né? começo, tudo é meu amor, te amo, I love you, entendeu? Só que o que acontece? Se não tiver essa questão da perseverança mesmo, de você, o sim que você disse naquele momento ali da união entre vocês, você desiste, cara. Desiste. Eu estou caminhando para 20 anos, eu casei também muito novo com a minha esposa, né? A gente muito novo. Então a gente passamos por muitas coisas ruins, dificuldades em todas as áreas. Por quê? Porque não tinha esse conhecimento, não tinha, na verdade, por exemplo, uma escola assim, eu acredito que não vai existir casais perfeitos. Nunca. Né, pastor? Nunca. Mas eu acredito que vai haver algo que o senhor citou aqui. Um bom elo, um bom relacionamento, conexão, uma boa conversa. E aí aonde um vai dar força para perseverar e chegar, né, pastor? Porque uma das coisas, irmãos, que vai minando o casamento muito, é justamente a falta de perdão. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. A falta de perdão, ela é algo terrível. Porque, às vezes, nós somos muito religiosos. Isso. Mas nós não somos cumpridores da palavra. Olha. E a turma ela confunde religião com obediência. Religião com cumprimento. Deus nunca criou a religião. Deus criou, ou Deus deixou a sua palavra para que ela seja cumprida. Para que a palavra de Deus seja obedecida por nós. Isso. Então, quando nós entendemos e obedecemos a palavra de Deus, nós nunca vamos deixar o orgulho tomar conta de nós. Porque o orgulho, ele, na verdade, ele é como se fosse alguém que foi queimado com água e ele quer que a dor passe colocando mais água quente. Então, ela nunca vai passar. Então, isso é o orgulho.
Mas quando nós erramos e nós vamos lá, mesmo se estiver certo, vai lá e pede perdão. Isso. Ô, pastor, o senhor, eu estou falando em todo momento aí, Santino também. Fica à vontade. Eu estou aqui segurando o pastor. Fica à vontade. Vamos lá. Ô, pastor, assim, o senhor está à frente do ministério e um colega meu falou assim, o ministério ele é a cara da família do pastor. Da família do pastor. O senhor... Concordo plenamente. Eu vou te dizer uma coisa. Nós temos lá, hoje, as pessoas que congregam conosco, inclusive nós estamos falando no culto de quinta-feira, de ontem, na verdade, e, assim, quando eu olho para as pessoas, e as pessoas, eles mesmos trazem um relato do que, através do ensino da palavra, através de um comportamento não crítico, mas um comportamento de ensino, colocando base no casamento, todos eles melhoraram. Tá vendo? Todos mudaram. Por que eles mudaram? Porque nós somos tendenciosos como homens a querer ser o machão da casa. Sim. É tendência do homem. Sim. É natural do homem. Já é um homem, né? Mas eu aprendi que dentro da minha casa não existe homem nem mulher. Sim. Existe casal. E a Bíblia diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e os dois serão um só corpo e uma só carne. Então, o que eu faço, sempre procuro fazer junto com a minha esposa. Qualquer momento que nós temos uma divergência, uma discordância, nós não dormimos brigados. Sim. Nós temos que pedir perdão. Sim. E dizer assim, me perdoa. Outra coisa muito importante, irmãos, são frases, às vezes de efeito, que às vezes a pessoa não percebe, o homem não percebe, mas a mulher percebe. Você está conversando com a sua esposa, está com ela, e você dizer, você é linda. É uma frase de efeito. E às vezes muitos homens se esquecem de dizer isso. Olha, eu te amo. Ô, pastor, mas no começo a gente vê, é como se fosse leve falar isso, né? Assim, você tá no namoro, tá naquela fase, né? Bem romântica. Na verdade, é o fogo. Isso. O fogo consumidor. Mas parece que o tempo vai passando, vai parando e não persevera nesse costume, né, pastor? Porque se acostuma com a pessoa que está do lado dele. Então, se ele não perseverar, a pessoa que está do lado dele vai ser uma amiga. Então, o sentimento, aquele sentimento de esposa, aquele sentimento daquela pessoa que, quando eu via, uau! Quando eu estava namorando, era para chegar na casa da mulher, da noiva, de 7 horas, 8 horas, porque nunca era de 7 e 8, às 8 horas. Então, quando era 6h40, já estava tomando banho, já estava colocando uma pastilha Howlis, já estava colocando perfume, porque estava desejoso de estar perto daquela pessoa. Mas depois que casa, aí um primeiro ano de casamento, né? Porque o primeiro ano de casamento é a lua de mel, é um ano de lua de mel, aí depois vai se acostumando um pouquinho, vai se acostumando, e uma coisa muito importante, não fique com raiva de mim, homens, mas homem casado, ele não deve ter amigos íntimos. Homem casado, ele nunca deve trocar a sua esposa por um amigo. Homem casado, gosta de bater uma bolinha? Gosto. É normal bater uma bolinha, alguns. Eu gosto mais de academia. Mas academia eu vou com a minha esposa, por incrível que pareça. 5h30 da manhã nós estamos levantando, 5h40 nós estamos levantando para ir para a academia. Então você não pode deixar que algumas coisas te afetem. Isso. Amizades que elas querem falar mal do casamento, amizades que querem tirar você perto da sua esposa, e descarta. Pode descartar esse amigo, porque não é um amigo, na verdade. O amigo é aquele que diz para você assim, eu vou usar Santino. Santino, tá fazendo o que aqui? Vai para casa, cara, tua esposa está te esperando. Já pensou? Então esse é um amigo, entendeu? Porque qual é o melhor lugar depois do trabalho para nós estarmos? Em casa. Isso. E perto de quem, irmãos? Perto da esposa. Isso. E outra coisa que nós temos que tomar cuidado com, mais uma vez, religiosidade. Às vezes nós queremos ser tão espiritual que nós chegamos em casa, toma um banho, janta, pega a Bíblia, pega o tablet, o celular, entra na sua sala, em determinado lugar, vai orar e deixa a sua esposa lá fora, vai estudar e deixa a esposa lá fora. Existe momento para tudo debaixo do sol. Vá-se embora, estude, faça seu devocional, estude, faça suas coisas, mas depois de 40 minutos, 1 hora, volte para estar perto da sua esposa. A minha esposa, ela gosta muito de massagem nos pés.
Daqui a pouco chega aí, bebê, para dar uma massagem. Ixi, vai sobrar para nós, meu filho. Vamos fazer massagem hoje. Pastor, veja, é interessante a gente falando sobre essa questão da perseverança, a gente entrou na área da família, do casal, né? Porque é Aonde a perseverança. gente não é porque aonde a gente precisa priorizar, Isso. né? Mas aí, o que é que acontece? É bom porque eu tenho certeza que você vai estar nos escutando de alguma forma. Esse momento nosso também está indo para o YouTube também, sabe? A gente estamos lá firmados na palavra, o mesmo nome, onde nós temos essas ministração também lá, para que você também escute, comece a pegar essas pérolas, qual o pastor está nos dando hoje à noite aqui, através do Espírito Santo. Então, sabe, a gente vê aí que a perseverança, santinismo, nos leva também para a área da família. A gente tem que priorizar. O pastor falou aqui algo aqui bem interessante, que é algo que é fundamental, não podemos abrir mão da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos, sabe? Porque senão a gente vai estar mal em todas as áreas. Sabe, pastor, eu queria puxar a gente para outro campo assim, e dentro da área ministerial, pastor, onde a gente tem que realmente perseverar para que a gente, de fato, o senhor já citou a questão, tem que ter a família. Eu gostei muito, o senhor foi bem pontual. Antes de tudo, sua esposa, sua casa, seu lar, você tem que tomar conta disso, tem que perseverar nela. Aí, quando a gente já passa agora para a área do ministério, eu acredito que o senhor tem uma bagagem legal aí para dividir conosco. É verdade. A área do ministério, ela deve ser sempre vista como a segunda prioridade. Se você não for bem no casamento, você não vai bem no ministério. Amém. Por isso que eu trouxe essa área de família, Legal. né? Porque para nós chegarmos nessa área. Muito bom. Então, você está bem com a família, então você está alegre no ministério. Você sorri no ministério. Você não deixa que as coisas ministeriais, que acontece muita coisa no ministério. Eu fico sempre dizendo e olhando, todo pastor, aí entra o pastor como um super-herói. Uhum. Porque quando nós assumimos essa posição ministerial, nós assumimos com um propósito. O propósito ministerial é você ajudar pessoas que estão olhando para você como um socorro. Isso. E se você não perseverar em, primeiro, estudar a palavra, oração, comunhão, estar cheio do Espírito, você não vai ter como ajudar aquelas pessoas que precisam. Nós temos hoje uma certa escassez na qualidade de pessoas dentro do ministério que perseveram naquilo para o qual Deus os chamou. Sim. Vou dar um exemplo para vocês. Nós voltamos de São Paulo em fevereiro de 2021. Significa que agora vai fazer 4 anos que nós voltamos, agora em 2025, né? 21 para 25, 4 anos. E nós começamos na casa de uma família, com os nossos cultos. Depois nós saímos para o hotel, ficamos no hotel, foi daqui Santino, está conosco no hotel, perseveramos no hotel, tivemos esse período de 9 meses, depois nós alugamos o prédio da igreja, que a minha mulher deu o nome lá de Caverna do Dragão. Esse Caverna do Dragão, que agora Santino estava lá com a gente cavando e pintando e fazendo. Inclusive, nós estamos colocando piso cerâmico, portas de vidro. Lá a igreja está top das estrelas, vai ficar agora esses dias agora. E nós ficamos esse tempo lá no hotel, depois fomos para a igreja. E quando nós olhávamos, irmãos, pouca gente, muito gasto, e a alma dizia, é melhor desistir. A alma falava, eu olhava e dizia, meu Deus, eu sou meio doido de fazer um negócio desse. Mas eu fiz de acordo com aquilo que eu conversei com a minha esposa e que nós conversamos junto com os irmãos. Porque na igreja nós temos algo para perseverar. No nosso caso, eu vou falar do nosso caso, nós temos uma boa amizade, uma boa intimidade com os irmãos. Lá na igreja, eu sou aquele tipo de pastor que todo mundo tem o direito de falar, todo mundo tem o direito de dizer o que está acontecendo, para que nós possamos trazer um equilíbrio. Então, se nós quisermos governar sozinhos, nós não vamos poder ter alguém do nosso lado que possa nos ajudar. Primeiro que ninguém anda só. Né? Nós precisamos de alguém que nos ajude a levar as nossas bagagens a estar junto conosco. O Santino era o meu escudeiro lá, na época, quando estava lá conosco, e ele sabe disso, do que eu estou falando, que era desse jeito, reunia todo mundo, toda a igreja, nós falávamos o que estava acontecendo, precisávamos. E nos momentos de quase fraquejar, porque teve momentos, irmãos, que eu ouvi o diabo falar no meu ouvido, desista, isso não vai dar certo, não. E eu olhar assim
e eu olhar de um lado para outro e dentro de mim testificar. Nada, rapaz, você tem que perseverar. Tu não é daqueles que retrocedem. Você tem que avançar. Isso. Avance, porque você não está só nessa jornada. Você não entrou aqui sozinho. Então, você que está no ministério, irmão, que tem alguma coisa que tenta te parar, alguma coisa que você olha e você fica entristecido, é assim, acontece com todo mundo, irmão. Todos nós temos alma, todos nós temos barreiras, todos nós temos coisas pela frente. Mas dentro do ministério, se você tem convicção que você foi chamado, se você sabe que você está no lugar certo, não desista, persevera, vai em frente, fica firme. Não deixe que nada, absolutamente nada, possa tirar você daquilo que Deus te chamou para você fazer. Amém. Glória a Deus. Você tinha alguma coisa mais a falar? Rapaz, a gente passou por várias áreas, abrangeu várias áreas. Você sabe que eu fico perdido, eu fico no script aqui. O menino sabe que eu gosto de no meu script. O homem já anda com um livro aí. Já anda aqui tudo engatado já. Mas aí tem um texto interessante aqui, que é um texto que se encontra lá em Efésios, capítulo 6, 18. Ele vai falar assim: se a sua tarefa é explicar os assuntos e contribuir, faça isso de forma sólida. Se é orientar homens, faça de forma sólida também. Mas se é dar sabedoria aos outros também. Mas ele diz assim: não pode faltar perseverança. Não pode. Paulo diz assim: a prova do meu apostolado para com vocês é as manifestações espirituais que eu tive para com vocês. E ele disse: a minha perseverança. Perseverança. Você vê que a Bíblia, se nós puxarmos de perseverança, a Bíblia toda está cheia justamente desse assunto. Não desista. Isso. Vai em frente, siga, Seja firme. Seja firme, não deixe que ninguém, nada ou coisas, ela possa tirar você de um alvo. Então, quando nós colocamos em nós um alvo, nós vamos ser obrigados a perseverar, porque dentro de um alvo, na caminhada, vão se levantar N coisas para tentar te derrubar, mas a perseverança é o fundamento. É como eu falei, a principal característica do Novo Testamento é isso aí. A definição de perseverança é não ficar longe do próprio. Nunca. E a gente vai ver, pela própria leitura da Bíblia, que o próprio Deus, ele é um Deus que perseverava, como o senhor mesmo citou. Tem textos aqui em Romanos, aqui no capítulo 14, verso 4 e 5, que ele diz assim, que nós devemos perseverar, porque o Deus de toda perseverança está ao nosso favor. Quando a gente vai para a 2 Tessalonicenses, ele vai dizer que nós temos que perseverar, porque Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele perseverou dessa forma. No caso, os dois textos aqui foram textos escritos por Paulo. A visão de Paulo era: Deus é um Deus perseverante. A visão de Paulo em relação a Cristo era: Cristo era perseverante. E a visão dele em relação aos cristãos é essa aqui, 1 Timóteo 6. Abre lá para gente ver. 1 Timóteo. Eu gostei, eu sou o quê? Timóteo, vamos abrir aqui. Deixa eu ver se eu achei. Essa enquanto o irmão Santino vai procurar ali o texto, eu vou falar para você, pessoal. Se você tiver alguma coisa a falar aí, pode deixar a mensagem aí, logo depois a gente vai a gente lê, conforme nossas condições a gente responde, se a gente souber, né, claro, senão a gente vai estudar, procurar mais conhecimento, perguntamos ao pastor Nivaldo, mas a gente não vai deixar de te responder, amém? Então é isso aí, pessoal. E também outra coisa, tem alguns irmãos quando nos encontram, rapaz, eu falei lá e ninguém me respondeu, é porque hoje a gente está filmando, mas hoje não temos as pessoas hoje para estar aí respondendo conosco, como previsto, né? Não deu para estar aí hoje respondendo aí para quem está aí online nos acompanhando. Vai contar tu responde aí qualquer coisa, Santinho tá de olho aí. Amém? Manda aí, Santinho. Pronto, o texto que eu queria ler, segundo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, ele diz assim: tu, porém, 6:11 aí. 6:11, tu, porém, ó homem de Deus, isso é Paulo falando, foge destas coisas, que coisas? Tem tudo que leva para trás e retrocesso no reino de Deus. Segue a justiça, ou seja, a santidade também, que essa palavra pode ser traduzida assim, a piedade, a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Então, dentre todas essas coisas que Paulo dá para aquele que é o quê? Que ele diz aqui em cima, homem de Deus. Então, todo homem de Deus tem que ter essas características que eu citei aí agora, inclusive perseverança. A gente não pode, olha, você não faz nada, eu digo assim, ninguém faz nada na sua vida, independente do que seja, vida pessoal, profissional, ou a vida com Cristo, se não houver uma perseverança. Porque, como eu gosto de dizer, muitas coisas se levantaram na vida do pastor. A gente sempre tentava e conversava e eu ficava só olhando. Eu ficava pensando, por bem eu já tinha dado bicuda. Então, eu fico dizendo, tem que ter perseverança e a gente vai vivendo, convivendo com as pessoas e vai aprendendo.
Eu tive a oportunidade de estar um tempo lá com o Senhor, eu aprendi muitas coisas acerca de perseverança, não desistir, ficar atento nesse caminho. Como o Senhor mesmo fala, e antes do Senhor chegar, eu falei, eu gosto que o Senhor conta suas histórias. Então vamos falar sobre perseverança aí um pouco, apesar de a gente Tem quanto tempo aí, Davi? muito tempo, mas eu creio que 6 minutos. A gente tem 6 minutos, o pastor pode pode dar uma, ser abençoado. dar uma Pode sair concluída daí. legal aí pra gente finalizar. Verdade. Na verdade, a nossa vida, no nosso dia a dia, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua casa, quer seja na igreja, quer seja ministerial, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, você precisa colocar metas. Boa, pastor. Isso aí. Você tem uma meta? Tenho. Qual é a meta? A meta esse ano, agora, é eu perder peso. Então, você vai ter que acordar, mudar um horário, acorda e vai lá. Porque, normalmente, as pessoas fazem muito isso. Esse ano, a minha meta esse ano é que eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou ficar mais santo, eu vou ficar assim. Aí vai, ora 10 minutos, desiste. Aí, e a perseverança, onde é que está nisso aí? Isso aí. Entendeu? Então, orar, irmãos, se você perguntar para mim, pastor, o senhor gosta de orar? Eu oro. Amém, irmãos? Agora tem uma coisa, quando eu estou orando, que o diabo ele chega para mim assim, olha, já faz meia hora, eu digo, já era, vou orar mais meia hora. Aí só para fazer raiva ao diabo e para perseverar naquilo que eu quero da parte de Deus. Você estava falando, eu estou nessa batalha para Jesus, não me obrigou. Não. Obrigado. Obrigado. Aí eu estava fazendo aqueles apoio onde passa a mão e vai para o lado e para o outro. Isso. Caramba. É bom. Mas quando chegou no final, eu não aguentava mais. Disse, vai, tá faltando só 2. Aí eu caí, disse, levanta e faça o restante. Eu não vou levantar, não, tá tão bom, tio. Entendeu? Aí você, mas a perseverança veio. A perseverança veio. Agora, dentro disso aí, na nossa vida, é nós não desistirmos. Irmãos, eu sou professor de educação física e eu sei bem o que é isso. Então, um aluno chega na academia, eu olho nos olhos do aluno. Hoje eu não dou mais aula, tá? Eu estou parado desde 2010. E eu olhava na cara do aluno, ainda hoje eu olho lá, quando eles vão na academia, eu treino, e eu conheço aquele cara que vai perseverar. Ele chega com fome, ele chega comendo peso. Sim. Então eu olho para ele assim, aí mas chega aquele bem mansinho lá, eu digo, pessoal, esse aí não fica, na próxima semana ele não volta mais. Por quê? Porque ele não tem um jeito, ele não tem aquela atitude de quem vai perseverar. Está motivado. Não tem motivação. Sim. Então a motivação certa qual é? Se ame. Porque se você se amar, você persevera. Glória a Deus, é isso aí, pessoal. Sim, Santino, esquecemos de falar do nosso grande companheiro, né? Nosso parceiro, sim. Nosso irmão Irã. Falando tanto antes, na hora esquecemos de falar. Pois é, irmão Irã, um abraço, meu irmão. Você é uma bênção de Deus, para nós é uma alegria toda vez que você está ao nosso lado. Fez falta hoje. Eu creio que ele gostava muito hoje. Ixi, família. Nossa família, ele ama a Pois, família. então, irmão Irã, Isso. um cheiro no coração. Ele ama sobre essa área da família também, sabe? É muito bom, mas Amém. hoje 3 minutos. Então é isso aí, pessoal. Eu queria que o pastor Nivaldo desse seus abraços, sua igreja, sua esposa, sua família, desse aí, tipo, nossas considerações finais aí pra gente caminhar. Amém. Há algo tão poderoso no coração de cada um de nós, homens de Deus, filhos de Deus, servos de Deus, que Deus, ele olha para nós e ele quer que nós façamos o seguinte: ensina esse povo a perseverar. Isso. Então, eu quero dizer a você, irmãos, fica com essa palavra, não deixe que saia da sua mente e do seu coração. Que Deus possa te conduzir, te guiar, te ensinar. Você tem o Espírito Santo, ele é teu ajudador, teu amigo, teu companheiro. Ele vai sempre lembrar das coisas de Jesus Cristo e ele vai te ensinar daquilo que Jesus Cristo fala. Isso. Então, ouve a voz de Deus, mas ouve também a voz do homem interior. Existe um homem em você que ele quer continuar fluindo, que ele quer continuar seguindo, que ele quer continuar fazendo. Então, para você que está nos ouvindo, um cheiro no coração, um grande abraço e que Deus possa te conduzir cada vez mais. Pastor, vamos repetir onde fica o ministério. Seu pastor. Igreja Amor e Graça é na Rua São Roque, número 124, em frente ao Dragão das Tintas. Certo, a escola. Escola de Casais, nós vamos ter ela agora no mês de fevereiro, a Escola de Casais, nós não temos ainda datas. Normalmente vai ser o último sábado de fevereiro. No último sábado de fevereiro, nós teremos a nossa escola para casais. E você que está do outro lado nos ouvindo, você é nosso convidado. Isso aí. Muito bom. Santinho de Deus.
É uma honra e um prazer ter você aí do outro lado, irmão. Espero que você tenha sido alcançado por essa palavra. Tenha uma boa noite e até o próximo programa, hein? Sexta-feira estamos aí. Sexta-feira, terça-feira, né? Hoje é sexta. Terça-feira estaremos aqui, se Deus nos permitir. Um abraço, pessoal, e fica na paz.